Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Paz seja convosco. Esse é o programa Cristo Esperança Nossa, que leva até você a mensagem poderosa do Evangelho do Senhor Jesus. E quem tem a grata satisfação de vos cumprimentar é a pastora Neuza, desejando a todos as bênçãos de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família. E a palavra de Deus nos diz hoje: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é uma palavra que nos adverte, é uma advertência para todos nós, que o Senhor nos fala para nós. Quando nós ressuscitamos com Cristo, é para nós pensarmos nas coisas que são lá do alto. E é hora de você começar a pensar nas coisas de cima, nas coisas, é uma exortação da palavra de Deus, o apóstolo Paulo exortando-nos para que nós tenhamos uma vida de santidade, de amor fraternal, e comecemos a pensar nas coisas lá do alto, porque Deus tem grandes coisas preparadas para aqueles que são seus, para aqueles que são salvos, porque coisas assim que não passou na mente humana, no coração humano, são coisas que Deus tem preparado para todos quanto recebem a Cristo. E aqui nesse texto também nos diz que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. E nós precisamos ter a palavra de Deus abundantemente em nossos corações, porque a palavra de Deus é que nos ensina, que nos leva a Deus, que nos mostra o caminho da salvação, da vida eterna. E é tempo agora de nós começarmos a pensar nas coisas do alto, nas promessas de Deus, que Deus tem preparado. Muitos não têm preocupado tanto com as coisas de Deus e têm levado uma vida assim de qualquer forma. Mas hoje nós estamos aqui para falar que Jesus é o grande libertador, é o grande salvador, e Ele quer de uma maneira especial salvar a sua vida. Ele quer dar paz no teu coração, uma paz que nós não encontramos nesse mundo, uma paz que vem do alto, porque Ele é príncipe da paz. Não é uma paz que o mundo oferece. O mundo tenta oferecer uma paz, mas é uma paz passageira. E muitas vezes não é nada do que, não compara nada com a paz que o Senhor Jesus nos fala. É uma paz que entranha em nossos corações. Uma paz que nós temos, e não só para nós, nós também distribuímos essa paz, uma paz gloriosa, uma paz que invade o ser, invade os corações, em meio de tantas guerras, de tantas aflições, de tantas adversidades, mas quando nós temos a paz de Cristo, nós somos vitoriosos, nós somos vencedores. E hoje o nosso propósito é levar para o teu coração essa
uma paz que o mundo não pode oferecer, mas uma paz que excede todo o entendimento. Então, nessa oportunidade, abra teu coração, deixe o Senhor Jesus entrar na sua vida, porque Ele é poderoso, Ele tem a bênção. E a bênção que Ele tem, muitas vezes, nós pensamos só na cura divina, ou então numa riqueza, numa prosperidade. Mas o que Deus tem para você hoje é uma coisa além disso, é a salvação da tua alma, é a certeza da vida eterna, é um lugar preparado com Ele. E por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, falando que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos pensar nas coisas lá de cima, nas coisas do alto, não ficarmos pensando nas coisas desse mundo que oferece tantas coisas, tantas preocupações, tantos pensamentos que o mundo tem oferecido, mas as coisas que Deus oferece são coisas permanentes, são coisas justas, coisas certas, coisas maravilhosas que Deus foi preparar. Jesus mesmo pôde dizer, lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-los teria dito, vou vos preparar lugar. O Senhor foi preparar uma casa lá na eternidade. E muitos não têm levado a sério a palavra de Deus, têm vivido só para esse mundo. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, está no controle do inimigo, está no controle das obras das trevas, e nós precisamos encontrar com Cristo Jesus, deixar que o Espírito de Deus venha nos controlar e nos faça pensar nas coisas gloriosas que Deus tem para nossas vidas. Porque quando nós pensamos nas coisas de Deus, nas coisas que Deus tem preparado, nós colocamos dentro de nós um temor de Deus, uma vida mais próxima do Senhor. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós temos que santificar a nossa vida. O que seria isso? É separar do mundo, separar do pecado, separar da injustiça, da mentira, da falsidade, das coisas que desagradam a Deus. Então nós precisamos de nos voltar inteiramente para Deus, para que nós possamos ter essa vida eterna, para que nós possamos receber de Deus esse tesouro glorioso, essa coroa da vida eterna, que muitas vezes nós nem nos imaginamos como seria, mas o Senhor prometeu que quando nós permanecemos firmes até o final, nós receberemos dele a coroa da vida eterna. E você já pensou na tua coroa, na coroa da vida eterna? Será que você já pensou na tua vida? Como vai a tua vida com Deus? Como vai o teu coração? O que você tem feito para Deus? E se o Senhor te chamar hoje, o que você tem preparado? Qual que é a tua preparação para encontrar com o Senhor Deus? E nós precisamos nos preparar, porque a palavra de Deus nos diz, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara, ó Israel, prepara o povo de Deus para encontrar com o Senhor. E sabe, quando nós nos tornamos filhos de Deus, é quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Então nós começamos a nos preparar, a viver o Evangelho, viver uma vida de paz. E a nossa paz já começa nesse mundo, enquanto muitos não têm paz, vivem numa vida desesperada, uma vida
de tantas coisas erradas, mas aquele que tem Deus, ele vive para o Senhor, ele vive com alegria no seu coração, ele tem paz, ele tem uma alegria tão forte. A alegria de Deus é a nossa força, é uma alegria que o Senhor coloca dentro de nós, uma esperança, esperança de vida eterna, esperança de um dia nós encontrarmos com o Senhor. Porque se a nossa casa nesse mundo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, mas é necessário que nós estejamos preparando a nossa vida com Deus. E desse mundo, quero te dizer, nós não vamos levar absolutamente nada. Não tem nada dessa vida que você pode levar, mas nós vamos levar, sabe o quê? O que nós temos adquirido nos nossos corações, é a palavra de Deus. Por isso, né, que nos fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essas palavras, elas têm que ser guardadas dentro dos nossos corações, porque quando nós guardamos a palavra de Deus em nós, nós temos temor de Deus, nós fugimos do pecado, fugimos das coisas que desagradam Deus, não colocamos nossos olhos em coisas que não são boas para a nossa vida espiritual, mas nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé no Senhor Jesus. E esse versículo que eu li no início, né? Porque se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos pensar nas coisas lá do alto. E quando nós aceitamos Cristo como Salvador e passamos, né, a cumprir de Deus, a palavra de Deus, passar pelas águas do batismo, sabe o que acontece? Nós, quando imergimos lá na água do batismo, nós morre aquele velho homem e ressuscita. Quando nós saímos, ressuscitamos numa nova criatura em Cristo Jesus. Então nós começamos a pensar nas coisas do alto. A nossa esperança não está nos homens, não está nos governos, não está em nada dessa vida. A nossa esperança é Cristo Jesus. Então, por isso, nós temos essa ordem que Jesus nos deu: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E nós temos de Deus essa ousadia, essa vontade de anunciar essa palavra, de falar, para que as pessoas não se percam, para que elas não percam a vida eterna, não percam a salvação, mas possam ter um controle e encontrar Cristo, aceitar Jesus no seu coração. É uma coisa muito especial. E a palavra de Deus, ela começa a habitar em nós ricamente, porque o Senhor Jesus mesmo pôde dizer que as suas palavras são riquezas, né? Que o homem ele pode tirar boas coisas do seu tesouro. E nós podemos tirar muitas coisas boas do nosso coração, que é a palavra de Deus, que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido, que tem nos dado graça e que tem colocado em nós esperança de ter um encontro glorioso com o Senhor Jesus. Muitos não têm se preparado, muitos não têm vivido para Deus, têm vivido uma vida de qualquer forma, mas hoje nós convidamos você, né, com essa palavra de exortação, para que você se volte para Deus, volte para o Senhor. Você vai ver que essa paz que vai encher teu coração, essa alegria do Senhor, ela vai fortalecer a tua vida, porque é uma coisa tão especial, tão maravilhosa que nós vivemos constantemente alegres, pensando, né, que nas coisas do Senhor, esperando esse dia que o Senhor vai nos recolher. É um dia que Ele vai chegar e vai recolher um por vez, ou então Ele vai fazer com que as trombetas soem
e o povo de Deus que estiver preparado, revestido, lavado no sangue do Cordeiro de Deus, esse povo vai subir. Vai subir, sabe como? Num piscar de olhos. Vai ser um rapto. E essas pessoas deixarão esse mundo, deixarão todas as coisas e estarão para sempre na presença de Deus. Por isso que nós temos essa responsabilidade, nós temos essa ousadia de falar para você que em Jesus há esperança, em Jesus há salvação. E quando nós recebemos isso, nós começamos a pensar nas coisas lá do alto, nas coisas de cima, e nós começamos a perseverar na fé. É necessário nós perseverarmos na fé e nós não voltarmos atrás, não voltarmos nos rudimentos do passado, não voltar no pecado, nas coisas que desagradam Deus, mas prosseguir, olhando para o alto, para o alvo, que é Cristo o Senhor. E Ele nos convida, para que nós estejamos olhando para Ele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. A nossa fé está em Jesus, está em Deus. Então, que você, ao ouvir essas palavras, ao ouvir essa programação, possa mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de viver, começar você a pensar nas coisas lá do alto, pensar na salvação eterna, na vida eterna, porque para isso nós temos que estar com as nossas vestiduras espirituais preparadas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. É uma realidade e nós precisamos estar prontos, precisamos estar assim prevenidos, porque qualquer hora dessa não há segurança nenhuma nesse mundo. Nós podemos partir desse mundo e encontrar com Jesus, ou então subiremos, a igreja do Senhor subirá, porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que são novas criaturas, eles vão subir num piscar de olhos, vão deixar tudo aqui, não vai precisar levar nada, você não vai precisar de levar nenhuma bagagem desse mundo, mas a nossa bagagem nós carregamos no nosso coração. Basta dizer que no momento do arrebatamento da igreja, o povo de Deus será transformado num piscar de olhos. Você terá um corpo transformado, um corpo de glória, e você vai estar para sempre com o Senhor. E lá você não vai ver os enterros passar. Lá você não vai precisar da luz elétrica, porque o Senhor será a nossa luz, Ele será a nossa sustentação. Então, que você hoje abra teu coração e receba o Senhor Jesus na sua vida. Deixa o Senhor te tocar hoje. É tão bom quando Deus toca em nós. Quando Deus toca em nós, nós podemos sentir uma vida restaurada, uma vida digna com o Senhor. Ele perdoa nossas falhas, nós somos falhos, todos nós pecamos, mas o Senhor perdoa as nossas falhas. Nós estamos sempre arrependendo das nossas falhas, dos nossos erros, porque o ser humano ele falha, ele erra, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. E hoje o Senhor quer purificar a tua vida, Ele quer lavar as tuas vestes, Ele quer limpar o teu coração, Ele quer pôr um coração puro, um coração limpo. Bem-aventurado, aqueles que têm o coração limpo, porque eles verão o Senhor. Então, que você possa hoje pôr no teu coração as palavras de Deus, que você possa hoje começar a pensar nas coisas lá de cima, nas coisas celestiais, nas promessas que Deus tem feito para aqueles que são seus. E você sabe aonde você pode encontrar essas promessas? Aqui na palavra de Deus, porque esta
A palavra de Deus é o manual que nós temos de Deus para nós prosseguirmos nessa jornada que nos está proposta. Que Deus possa te abençoar. E nós vamos estar orando agora com você, para que você tenha força para aceitar Jesus, viver para Deus. Nós vamos orar também para aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por lutas, por adversidades, aqueles que estão enfermos. Vamos orar, porque Jesus manda nós orarmos uns pelos outros. E quando nós oramos, Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode principalmente salvar as almas. Feche teus olhos. Grande Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que nós temos de falar das Tuas grandezas, falar das Tuas maravilhas, Senhor, falar do que o Senhor tem preparado, Senhor, porque o que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus são coisas, ó Deus, que nunca passou na nossa mente, nunca passou no nosso coração, mas é o que Deus, o que o Senhor tem preparado para aqueles que são seus. Visita todos os que nos assistem, nessa programação, que todos possam ter um encontro glorioso contigo. Senhor, assim como um dia eu tive um encontro glorioso contigo, que o Senhor também possa fazer com que essas vidas tenham um encontro contigo, um encontro de paz, um encontro de alegria, de bênçãos, de vitórias. Nós, em Teu nome, Senhor, nós repreendemos toda doença desses corpos, toda enfermidade, doença agora nos órgãos internos, doença agora nesse homem, nessa mulher, enfermidades agora nos órgãos vitais. Nós repreendemos agora todo mal no coração, no fígado, nos pulmões, Senhor, no estômago. Passa a Tua virtude agora, Senhor, virtude que sara, que cura, que liberta, passa virtude nesses intestinos. Nós repreendemos todo nódulo, todo tumor, todo câncer, toda obra maligna, todo espírito de doença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e declaramos vida, declaramos saúde desses corpos, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém e amém. E nós estamos chegando ao término de mais um programa Cristo Esperança Nossa. Querendo Deus, nós voltaremos numa outra oportunidade. E que Deus te abençoe ricamente. E nos trabalhos técnicos, nós temos a colaboração do BIM. Que Deus abençoe ele grandemente. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa
obra. E também, todos os domingos, às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a Rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulga este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.